Um grande abraço para você que está ligado aqui na Gol. O assunto é a Série C do Campeonato Brasileiro e acabou a penúltima rodada da Série C, a 18ª. Só falta para a gente finalmente conhecer, só falta um jogo para cada uma rodada para a gente conhecer as 8 que vão avançar para a fase final e as 4 que vão ser rebaixadas. Em relação à classificação, está muito perto de se definir. Pelo visto, a gente vai ter uma vaga aí sendo disputada. Tem 2 em aberto ainda, mas uma muito próxima do São José, no caso, e a gente vai ter um super confronto direto entre São Bernardo e Náutico, muito provavelmente decidindo essa 8ª vaga. Gosta desse tipo de vídeo? Deixa o seu like aí, se inscreve no nosso canal e não deixe de comentar. Fala aí o seu time do coração, para quem você está torcendo, e a sua análise nessa reta final e os 4 que você acha que vai subir para a Série B do ano que vem. Vamos cair dentro da 18ª rodada. O Confiança venceu o Botafogo por 3-2 no sábado, uma vitória muito importante que garantiu o Confiança com chances matemáticas para a última rodada. É claro que o desenrolar da rodada acabou não ajudando tanto o Confiança para ele ter mais chances, mas ele tem chance. E o Botafogo, esse se classificou graças ao restante dos resultados, mesmo perdendo. Brusque e Náutico empataram por 2-2, um pontinho santo para o Náutico, que levou o Timbu à condição de só precisar vencer na última rodada, jogando em casa nos aflitos. O São José venceu o Amazonas por 1-0, uma vitória fundamental lá no Francisco Noveleto, Passo da Areia, na grama sintética, do campo do São José, vencendo mais uma vez em casa. É um ótimo mandante por 1-0 e está muito perto da vaga. O Operário venceu o Altos por 1-0 e está aí por detalhes de garantir o primeiro lugar, o título simbólico, pelo menos é o líder, o fantasma. CSA e Remo empataram por 0-0, o resultado que eliminou o Remo. Não eliminou no momento o CSA, mas eliminaria no dia seguinte. Nessa segunda-feira, o CSA acaba eliminado ao fim da rodada. Manaus e Floresta empataram por 0-0 e esses dois estão na briga contra o rebaixamento e vão chegar nessa condição na última rodada. E a gente vai ter Paysandu. A gente teve, o Paysandu vencendo o Pouso Alegre por 2-1. O Paysandu, muita dificuldade no jogo, teve que arrumar um pênalti lá no finalzinho para ser convertido já aos 40 do segundo tempo com a torcida feminina e infantil, no estádio da Curuzu, sendo cumprido essa pena, mas deu certo, venceu e está classificado, assim como Volta Redonda, que bateu o Figueirense por 2-0 com 2 gols na segunda etapa e garantiu sua classificação também entre os 8 melhores times. Está na fase final o Voltaço, assim como o Papão. Chegamos na segunda-feira, vitória do São Bernardo por 1-0 no sufoco. Um jogo que foi muito dinâmico no segundo tempo, os dois times tentando meter o gol. Para o Ipiranga era fundamental ter vencido esse jogo, não conseguiu, e o São Bernardo com o João Carlos fez o gol de pênalti, um pênalti bem marcado pela arbitragem inclusive, e o São Bernardo chegando a 28 pontos e entra na última rodada na condição de só empatar para garantir a sua classificação, e garante mesmo, porque chegaria a 29, então não depende de ninguém, só do próprio empate, ou eventualmente a vitória, pode vencer ou empatar. América de Natal e Aparecidense ficaram no 0-0, o resultado não ajuda muito a América na fuga do rebaixamento e acabou eliminando a Aparecidense da Série C, vai continuar mais um ano na terceira divisão Aparecidense. Vamos à classificação então, para a gente ver isso tudo mais claramente. O Operário lidera com 33 pontos, líder, e joga em casa na última rodada, tem tudo para garantir essa primeira colocação, mas é um jogo com Brusque, então a gente vai ter essa final aí, essa mini final simbólica, vamos dizer assim, na última rodada, o Brusque podendo tirar essa posição do Operário, mas o jogo é no Germano Kruger. Brusque tem 31 pontos, o terceiro é o Volta Redonda com 30, se classificou nesse fim de semana, o Amazonas tem 29, já tinha entrado na rodada classificado, o Paysandu também se classificou no fim de semana com a vitória contra o Pouso Alegre, tem 29, sexto o Botafogo 29, se classificou mesmo perdendo, graças ao resultado do CSA que não conseguiu vencer o Remo. E esses resultados dos times abaixo do 10º lugar, do Ipiranga, do CSA também, da Aparecidense e de outros, acabou garantindo aí uma decisão só entre 4 equipes na última rodada. Então a gente tem 4 times lutando pelas 2 vagas que restam. O São José com 28, mas o São José joga com o Pouso Alegre, só precisa do empate. O São Bernardo, 8º com 28, tem o confronto direto com o Náutico, nenhum problema para o Náutico, a vitória do São Bernardo não muda muito a situação do Timbu, que já precisava, independentemente do resultado do São Bernardo, vencer, jogando nos aflitos, no confronto direto, e continua precisando só da vitória. Se ganhar, vai a 29, o São Bernardo vai parar em 28, o Confiança não consegue passar o Náutico, em caso de vitória, do Timbu, e aí o Náutico vai estar classificado nessa hipótese em 8º lugar. Classificar em 7º é muito difícil, mas o que importa é classificar, porque tem uma diferença muito grande no saldo. Enquanto São José, só um empatinho basta, o São Bernardo precisa segurar o empate contra o Náutico, se empatar, está classificado, o Náutico precisa vencer o São Bernardo, e em 10º lugar o Confiança tem 25, tem uma situação muito difícil, os resultados da rodada, sobretudo essa vitória do São Bernardo, não foi legal para o time do Confiança, os resultados como um todo não foram legais
pro Dragão, que vai ter uma dificuldade, ele vai ter que vencer o Paysandu e tem que torcer contra o São José, porque se ele vencer o Paysandu, ele garante que ultrapassa São Bernardo ou o Náutico, né? Quem perder, ou se os dois empatarem, ele passa o Náutico. Ele vai ter que passar o São José também, e o São José, portanto, vai ter que perder o jogo para o Pouso Alegre, porque aí o Confiança vai ultrapassar o São José no critério das vitórias. Então fica muito difícil para o Confiança, vai depender do Pouso Alegre jogar muito bem contra o São José, mas o Pouso Alegre já surpreendeu contra o Paysandu, quem sabe contra o São José também, o jogo é em Minas Gerais. 11º, CSA com 24 pontos, está eliminado. 12º, o Ipiranga foi eliminado nessa segunda-feira, 22. 13º, Aparecidense também tem 22, também está eliminado e está garantido aí na Série C do ano que vem, assim como o Remo, que também não tem chance de ser rebaixado, tem 22 pontos. O Ipiranga, se tivesse vencido o jogo, ele estaria numa posição muito confortável, porque ele estaria à frente do São Bernardo e estaria nesse momento no 9º lugar. E aí ele dependeria de uma vitória e aí ele precisaria aí torcer para que o Náutico não vencesse o confronto direto, ficasse no empate e ele vencesse a última rodada. Também estaria numa condição interessante, mas não deu. O Ipiranga foi eliminado, assim como a Aparecidense, que só empatou com o América de Natal e perdeu a chance. Mesmo que tivesse vencido, estaria eliminado, porque o São Bernardo acabou ganhando no fim, mas não fez nem a sua própria parte nesse jogo do América. O fato é que se garantiu na Série C, o Remo também. 15º, Figueirense 21, chance de rebaixamento. Alerta de briga contra rebaixamento aqui. Figueirense 21, Floresta 20, Manaus dentro da zona com 19, América de Natal com 19 também dentro da zona de rebaixamento. Vamos ter 2 confrontos diretos aqui. Tem Figueirense e Manaus, jogo no Orlando Scarpelli, essa é a vantagem que o Figueira guarda para a última rodada. E Floresta e Manaus, o jogo é em Fortaleza. Seguinte, Figueirense com empate se garante, continua na Série C. O Floresta, em caso de empate, ele vai ter que dar uma secadinha aí no time do Manaus. Ele não garante com empate, então o Floresta precisa da vitória na última rodada também. O Manaus, em caso de vitória, vai escapar, porque ele garante que vai ultrapassar o Figueirense no mínimo. Então ele vai ficar na Série C em caso de vitória. E o América, se vencer, também. Ou seja, todos os 4 dependem deles mesmos, graças aos 2 confrontos diretos na briga contra o rebaixamento. E claro, Altos e Pouso Alegre já estão rebaixados para a Série D do Campeonato Brasileiro. Então uma briga muito interessante entre Figueira, Floresta, Manaus e América de Natal, esses 4 times lutando contra 2 vagas ainda disponíveis para a Série D do ano que vem. 2 confrontos diretos, tem Figueira e Manaus, Floresta e América, e todos dependendo das próprias forças, das próprias energias, dos próprios resultados, ninguém dependendo de outro resultado. Por exemplo, o América, né? O América, se vencer, ele garante que ultrapassa o Floresta e aí não precisa nem secar porque tem confronto direto entre Figueira e Manaus. Aqui a gente vê a simulação dos 2 quadrangulares, né? Semifinais, Grupo B e Grupo C, como estariam nesse momento com a classificação de agora, que perfeitamente pode ser a classificação final do campeonato. O Operário no grupo B, Amazonas, Paysandu e São Bernardo. E no grupo C, Brusque, Volta Redonda, Botafogo e São José. Botafogo tendo que fazer muitas viagens aí caso caia nesse tipo de grupo, porque pegaria 2 times do sul do Brasil e um do sudeste, enquanto do outro lado está um pouquinho mais equilibrado, com 2 times um time do sul, um do sudeste e 2 do norte do Brasil. Então grupo B com o Operário, Amazonas, Paysandu e São Bernardo, C, Brusque, Volta Redonda, Botafogo e São José. E vamos aos principais artilheiros da Série C. Sassá, do Amazonas, dá onça pintada, tem 14 gols. Ítalo Carvalho, do Volta Redonda, também tem 9, assim como o Eric Farias, fez 9 gols pelo Ipiranga, e com 8 uma dupla do São José, Silas e Tailon. Esse foi o resumo da Série C do Campeonato Brasileiro. Está encerrada a 18ª rodada, a penúltima. Vamos para a última rodada no próximo fim de semana, com boas emoções reservadas, sobretudo para os 3 confrontos diretos que nós temos. Um na briga pelo 8º lugar, que a gente pode dizer assim, mas eles podem acabar ficando em 7º, São Bernardo e Náutico, o grande confronto nos aflitos. Quem ganhar se classifica e se der empate passa o São Bernardo, com o São José muito perto da vaga, enfrenta o Pouso Alegre e o Confiança torcendo para algo surpreendente, né? Que seria ele ganhar o jogo, não é tão surpreendente. O que seria surpreendente é o São José tropeçar contra o Pouso Alegre, ou perder, no caso. Nem o empate serve para o Confiança. Ele precisa ganhar o jogo dele do Paysandu e torcer para que o São José perca do Pouso Alegre. Então é uma situação bem difícil. E o grande confronto direto, claro, entre Náutico e São Bernardo. E os outros 2 confrontos diretos contra o rebaixamento, Manaus e Figueirense, América de Natal e Floresta. Quem perder aí fica numa situação quase irreversível, até o próprio Figueirense, porque se ele perde,
ele vai ser ultrapassado pelo Manaus, e aí tem um outro confronto direto rolando entre América e Floresta, onde muito provavelmente alguém pode vencer, e aí vai dar ruim pro Figueira também. Então os 4 têm muitas chances de rebaixamento, e os 4 têm muitas chances também de permanência na Série C. Enfim, tá tudo em aberto. Aliás, todos os 4 dependem só das suas próprias forças, dos seus próprios resultados. Gosta desse tipo de vídeo, desse tipo de conteúdo? Então deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e, claro, não deixe de comentar. Fala aí o seu palpite, o que você acha que vai acontecer nessa última rodada? Quem você acha que passa? Você acha que vai dar São José e São Bernardo? São José e Náutico? São Bernardo e Confiança? Por que não? Náutico e Confiança também é possível. Enfim, como você acha que vai estar formado esse G8? E lá embaixo, quem cai? Deixa o seu palpite aí, deixa o seu recado, a sua torcida, fica à vontade para escrever o que quiser, clica aqui do lado para saber todos os detalhes aqui na Gol. Por aqui acompanhamos todas as divisões do futebol nacional. Nesse fim de semana acompanhamos especialmente Série C e Série D, exatamente por essa reta de chegada, essa hora da decisão nas 2 divisões do futebol nacional. Já me alonguei muito nesse encerramento, então fica aquele grande abraço para todo mundo. Valeu, turma!